Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou então até mesmo uma boa madrugada, uma excelente madrugada para você que está estudando aí, aproveitando todos os momentos, com certeza, tenho certeza aí da sua aprovação. Fique firme, fique forte, estamos aí há pouco, menos de uma semana do nosso concurso, mas é isso aí, dedicação total, foco total, porque depois eu tenho certeza que você vai curtir muito exercer a atividade notarial e registral no estado do Maranhão, um estado maravilhoso, de pessoas maravilhosas, vai curtir lá os Lençóis Maranhenses, a cidade de São Luís, cidade de Timon e cidade de Imperatriz e região, um lugar maravilhoso para que você possa exercer a atividade notarial registral e aí dar uma vida de qualidade para sua família e principalmente contribuir com o nosso estado democrático de direito, porque aquilo que eu sempre digo nas minhas aulas, que eu digo para meus alunos, atividade notarial e registral é concretização de direitos fundamentais. É o momento em que todos os direitos fundamentais são concretizados. Direito ao nome, direito ao casamento, direito a uma morte digna, todos os direitos fundamentais, direito a adquirir uma propriedade, a construir um lar, a família, passa pelo cartório. Direito a concretização de direitos fundamentais e você vai ser muito feliz. Mas para ser feliz com isso, nós temos que estudar. Então vamos lá. Competência tributária, nossa aula de número 4 de direito tributário. Competência tributária muito tranquila, uma aula muito pequena, muito tranquila. Você deve fazer a leitura dos artigos 6º, 7º e 8º do CTN, do Código Tributário Nacional. Então vamos lá, até já vou deixar aqui o artigo 6º para que a gente faz, eu já vou fazer a leitura com vocês, são só 3 artigos, a gente faz a leitura e eu comento aí alguns sobre os princípios, muito importante em relação à competência tributária, diferença entre competência tributária e capacidade, beleza? Vamos lá então. Artigo 6º. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ou seja, a competência de legislar sobre determinado tributo, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal. Lembra das limitações que nós estudamos? Muito bem, você já está bem. Princípio da irretroatividade, as 2 exceções, princípio da anterioridade comum às exceções, princípio da anterioridade nonagesimal. Então você está muito bem. As limitações contidas na Constituição, nas constituições dos estados e nas leis orgânicas dos municípios do Distrito Federal, nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, e observado o disposto nessa lei também no Código Tributário Nacional. O parágrafo único diz que os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a quem tenham sido atribuídos. Muito tranquila a leitura desse artigo. O artigo 7º também é muito tranquilo. Fala da competência tributária. Meus queridos, a competência, eu tenho medo que você erre isso na sua prova, não confunda competência com capacidade. A competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar. Lembra? Lembrei do INSS, professor, muito bem. Ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária conferida por uma outra pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Professor, isso aqui eu sei, é capacidade tributária, delegação da arrecadação, fiscalização e da execução. Lembrei até da aula anterior, professor, que o senhor falou lá o que cabe 50% do IPTR, né, do ITR aos municípios, mas o município pode exercer o que? A opção de arrecadar esse tributo, de fiscalizar, e aí ele vai receber 100%, a totalidade dos valores. Muito bem. O parágrafo 1º, 2º e 3º, que eu vou deixar os 3 aqui na tela já para vocês, diz que a atribuição compreende as garantias, privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Tranquilo. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Então, esta atribuição não é a competência, porque a competência é indelegável, mas esta capacidade tributária pode ser delegada e pode ser também revogada a qualquer tempo.
Não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou função de apenas arrecadar tributos. Beleza, o artigo 8º fala: o não exercício da competência tributária não a defere a pessoa de direito público diversa daquela que a Constituição lhe tem atribuído. Meus queridos, então, se a pessoa não exerceu a competência tributária, não cabe a outra pessoa jurídica. Não pode, porque não exerceu a competência tributária, então outra pessoa jurídica vai exercer. Não pode, inclusive, vou falar isso aí, um princípio da competência tributária. Então vamos lá, mas professor, o que é competência tributária? O senhor está falando aqui desde o começo da aula, já há 5 minutos, sobre competência tributária, não me deu o conceito ainda. Então vamos lá, já fizemos a leitura dos artigos, que pode cair na sua prova, esse texto legal aí dos artigos, mas você já está bem. Vamos lá. O que é? Então, competência tributária é o poder-dever, para alguns doutrinadores dizem que é a faculdade que a Constituição Federal atribui a determinado ente político para que este institua um tributo. Instituição. Então, competência tributária está ligada à instituição de um tributo, descrevendo legislativamente a sua hipótese de incidência, o seu sujeito ativo, o seu sujeito passivo, a base de cálculo e a alíquota. Isso é um conceito muito legal que você pode guardar aí de competência tributária para a sua prova de primeira fase, de segunda fase e também para a sua prova oral. O examinador pergunta, doutor, o que é competência tributária? Excelência, competência tributária é o poder-dever que a Constituição Federal atribui a determinado ente político para que este institua um tributo, descrevendo o tributo legislativamente a sua hipótese de incidência, sujeito ativo, sujeito passivo, base de cálculo e a sua alíquota. Perfeito, nota 10, pode escolher o cartório aqui no estado do Maranhão, beleza? Meus queridos, sobre este tema, eu gostaria de falar para vocês ainda, eu já vi cair em diversas provas, não vi cair na prova do IES ainda, mas vai que o examinador se empolga com essa terminologia, e eu falei para vocês sobre uma terminologia em relação aos tributos, que é as teorias, você já viu, lembra comigo, professor, os tributos, quando nós temos no CTN, que é só, os tributos são 3 tributos, teoria trinária, ou teoria tripartida, teoria tripartite, lembram disso? Teoria quinquenária ou teoria pentapartida, hexapartida, heptapartida, que inclui lá o pedágio, lembrou disso? Se você lembrou, eu estou muito feliz. Mas aqui, em relação à competência, nós temos o que a doutrina chama de teoria tricotômica. Então não confunda a teoria tricotômica lá com a teoria tripartite, que divide os tributos apenas em impostos, taxa e contribuição de melhoria. Lembram disso? Então vamos lá. Teoria. Professor, o que é essa teoria tricotômica então? O artigo 146 da Constituição diz o seguinte, cabe à lei complementar em matéria tributária. Primeiro, emitir normas gerais de direito tributário. 2. Dispor sobre conflitos de competência tributária entre a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios. E aí a letra C que nós já estudamos. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, essas 3 hipóteses que envolvem lei complementar é o que a doutrina chama de teoria tricotômica, que não se confunde com a teoria tripartite, beleza? Falarei agora para vocês sobre os 4 princípios em relação à competência tributária e aí nós encerraremos a nossa aula falando um pouquinho sobre a capacidade tributária. Vamos lá? Vem comigo então. Professor, quais são esses princípios? Primeiro, princípio da facultatividade. O que é esse princípio? Por este princípio, o titular da competência tributária, ele pode optar em não exercer essa competência. Nós temos, meus queridos, diversos municípios aí pelo país que não instituiu o ISS, que não instituiu o IPTU. Por quê? Porque esse município, por decisão política, ele entende que o custo da administração, da arrecadação desse ISS, ele é maior do que o valor que vai ser arrecadado, entendeu? Então imagine um município aí que não tem muitas prestações de serviço. O custo da administração
administração desta arrecadação, dessa implantação, dessa contratação de funcionários para arrecadar esse tributo pode ser maior do que o valor arrecadado. Por isso, o ente municipal ele vai optar em não exercer, em não instituir, não é não cobrar, não instituir, porque depois que instituiu tem que cobrar, beleza? Então vamos lá, princípio da facultatividade. Princípio da incaducabilidade, ou seja, a circunstância deste ente político não instituir este tributo não gera o que? Prescrição ou decadência, não gera. Então ele pode legislar sobre essa matéria, pode instituir este tributo a qualquer tempo, por opção política deste ente da federação. Tranquilo? Princípio da irrenunciabilidade. Então, apesar deste município, desse estado, da União, não exercer a competência tributária, ou seja, não instituir o tributo, ele não pode renunciar. Então, não se pode renunciar a esta competência tributária. O que se pode é apenas o que? Após a instituição, ele pode conceder isenções, mas apenas depois da instituição. Instituiu o tributo, ou seja, exerceu a competência tributária, ele pode conceder isenções, que nós aprenderemos numa aula aqui ainda sobre isenções, mas com determinados requisitos legais para essa isenção. E por último, o último princípio, o princípio da indelegabilidade. Isso que eu tenho muito medo que caia na sua prova, que você erre. Não vai errar. Indelegabilidade é da competência tributária. Então, um ente não pode atribuir a outro os seus poderes de legislar, de instituir um tributo, mas ele pode delegar o que? A capacidade tributária, que nós já verificamos que essa capacidade tributária é o que? A capacidade de administrar, de fiscalizar, de arrecadar, que pode ser atribuída a outra pessoa jurídica, que nós já estudamos lá no nosso exemplo do INSS. Então há a possibilidade de delegação da capacidade tributária, mas a competência tributária ela é indelegável, princípio da indelegabilidade. Beleza, meus queridos? Muito obrigado. Então, nossa aula termina por aqui. É o que nós temos aqui sobre competência tributária. Faz a leitura dos artigos de novo, do 6º, 7º, 8º. Reveja a nossa aula, uma aula bem pequenininha, apenas 12 minutos. E muito obrigado. Voltamos daqui a pouquinho com mais uma aula sobre obrigação tributária. Beleza? Até daqui a pouquinho.